Opa, beleza, galera? Eu tô aqui na empresa, aqui, tô no escritório, e eu queria compartilhar aqui uma parte aqui do livro Institutas de João Calvino, uma coisa que é radicalmente bíblica, que ele cita, e inclusive ele cita ocasiões bíblicas, ele cita alguns textos bíblicos na sua argumentação. Aqui, resumindo, antes de ler o texto, ele vai falar sobre uma grande verdade, que o homem não consegue escolher por si só a Deus. Isso é bíblico. O homem por si só não consegue escolher servir a Deus, né? A fé é um dom de Deus. A salvação, a graça e a fé é um dom de Deus, como Efésios vai dizer. Não vem do homem, né? Mas é Deus que concede o dom da fé para o homem. Mas eu vou ler o texto aqui, uma parte dele, né? Vamos lá. Porque a razão humana nunca pode aproximar, nem estender, nem acertar o seu objetivo, que é conhecer bem o Deus verdadeiro e que Ele quer estar entre nós. Mas com uma falsa presunção nos deixa embriagados, e só com grande dificuldade podemos acreditar que a nossa razão é cega e insensível para entender as coisas de Deus. Será melhor, ao que me parece, provar isso pelo testemunho das Escrituras do que por argumentos da razão. Vamos lá. O que nos é bem demonstrado pelo apóstolo João, quando afirma que desde o princípio a vida estava em Deus, e que a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, porque com estas palavras ele ensina que a alma do homem recebe um pouco da luz de Deus, de sorte que ela jamais fica destituída de alguma chama, ou ao menos de alguma centelha. Igualmente, porém, ele observa que mesmo com essa iluminação, ela não pode compreender Deus. Por quê? A razão disso é que todo o seu engenho quanto ao conhecimento de Deus é pura escuridão. Porque quando o Espírito Santo chama aos homens trevas, ele o despoja de toda a faculdade de inteligência espiritual. Por isso o apóstolo afirma que os crentes que recebem a Cristo não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas unicamente de Deus, como se dissesse que a carne não é capaz de tão alta sabedoria como a de compreender Deus e o que a Deus pertence, a não ser que seja iluminado pelo Espírito Santo. Como Jesus Cristo testifica ao apóstolo Pedro, que foi por uma revelação espiritual de Deus que ele o pôde conhecer. Aqui naquela questão de Mateus 16, que Pedro diz que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus ele deixa bem claro que isso foi revelado do alto. Se tivéssemos como coisa resolvida aquilo sobre o que não se deve ter dúvida, sendo certo que tudo quanto o nosso Senhor confere aos seus eleitos pelo Espírito de regeneração, falta à nossa natureza, não teríamos nenhum motivo para vacilar nesta questão. Porque o povo fiel fala desta maneira pela boca do profeta, pois em ti... Abre parênteses. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Fecha aspas. O apóstolo Paulo testifica que ninguém pode falar verdadeiramente de Cristo senão pelo Espírito Santo. Igualmente, João Batista, vendo a rudeza dos seus discípulos, exclama que ninguém pode compreender ou receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Pois bem, por essa palavra referente a dom, que ele entende que se trata de uma revelação espiritual e não de uma inteligência comum pertencente à natureza. Fica evidente no que ele se queixa de que os seus discípulos nada aproveitaram das muitas pregações que ele lhes havia feito acerca de Cristo. Desculpa. Vejo bem, diz ele, que as minhas palavras não terão nenhum poder de instruir os homens sobre as coisas divinas se Deus não os instruir por seu Espírito. Paralelamente, Moisés, censurando o esquecimento do povo, ao mesmo tempo observa que ele não pode entender os mistérios de Deus, a não ser que lhe seja dada a graça de Deus.
Abre parênteses aqui. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração ou entendimento para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Será que ele se expressaria melhor se os chamasse de broncos incapazes de considerar as obras de Deus? Por essa razão, o Senhor, mediante seu profeta, prometeu aos israelitas que, por uma graça singular, lhes daria entendimento pelo qual o conheceriam, significando que o entendimento do homem não poderá ter melhor sabedoria ou prudência espiritual, a menos que seja iluminado por ele. Mas o apóstolo Paulo fala mais claramente que todos os outros, quando tirando uma dedução desse assunto, conclui que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ou, na versão utilizada no original, o homem sensual não pode compreender as coisas que são do Espírito, que eles são loucura, e não as pode entender. Que homem é esse que ele chama de sensual? É o que se baseia na luz da natureza. Eis, pois, como se demonstra que o homem não pode conhecer naturalmente as coisas espirituais. Se é-lhe pedida a razão delas, não consegue dá-la, não somente porque as negligencia, mas falha mesmo quando se esforça ao máximo, porque lhe falta discerni-las espiritualmente, diz o apóstolo Paulo. Com isso ele quer dizer que, estando ocultas à inteligência humana, são postas as claras pela revelação do Espírito, a tal ponto que toda a sabedoria de Deus é loucura para o homem, enquanto ele não for iluminado pela graça. Ora, o apóstolo Paulo, antes, havia elevado acima da vista, do ouvido e da capacidade do nosso entendimento, o conhecimento das coisas que Deus preparou para os seus servos, e até havia testificado que a sapiência humana é como um véu que nos impede de contemplar a Deus. Que mais desejamos? O apóstolo sentencia que a sapiência do homem seja considerada loucura, como na verdade o quis Deus, e nós lhes vamos atribuir uma astúcia, uma sutileza capaz de chegar a Deus e de penetrar todos os segredos do seu reino? Que essa alucinação esteja longe de nós. Então aqui, radicalmente bíblico, ele mostra que o homem por si só não consegue escolher a Deus se Deus não conceder isso. Se Deus não capacitar o homem de crer, se Deus não vivificar o homem, se Deus não regenerar o homem não escolherá a Deus. Não há nenhum que busque, nenhum sequer. É isso aí.